Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo. Quem está falando aqui é o professor Tiago Goulart, e neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o teste estatístico Q². A gente vai relembrar quando que ele é aplicável, quando que ele é adequado de ser aplicado para responder as perguntas que estamos fazendo aos nossos conjuntos de dados. E também a gente vai ver um exemplo de aplicação utilizando linguagem de programação Python deste teste para responder uma pergunta aqui de exemplo. Então, sem mais delongas, vindo aqui a quais são as situações em que é adequado utilizar um teste Q². Tem basicamente duas situações em que esse teste é utilizado. Uma primeira é testar se duas variáveis, né, de uma amostra que a gente esteja trabalhando são independentes ou não. Aqui lembrando, o conceito de independência, ele simplesmente quer dizer que eu saber alguma informação sobre, sobre as observações de uma variável x não me diz nada a respeito das probabilidades de encontrar valores na variável y. Se elas são independentes, saber algo sobre a variável x, sobre o que aconteceu na variável x, não me diz nada de novo sobre as probabilidades de ocorrerem valores na variável y. Então, isso é algo, esse é o conceito aqui de independência do ponto de vista de como a gente aplica na prática. E aqui, esse teste Q² tem um ponto interessante também, que ele pode ser aplicado tanto para variáveis qualitativas quanto quantitativas. E nessa aplicação do teste, a gente tem como hipótese nula de que as variáveis são independentes e como hipótese alternativa de que as variáveis não são independentes, certo? Então, esse é um primeiro uso do teste Q². Um segundo uso do teste Q², que é o que veremos um exemplo aqui nesse vídeo, é testar se uma amostra segue uma determinada distribuição de probabilidade teórica ou populacional. O que a gente quer dizer com isso? Um uso comum que a gente tem desse teste é verificar se um determinado subconjunto de dados, uma determinada amostra, tem a mesma distribuição de probabilidades de uma amostra maior. Então, o exemplo que a gente vai ver aqui, por exemplo, é verificar se a distribuição de uma amostra de indivíduos que mora no estado do Espírito Santo, se a distribuição de raça e cor desta população tem a mesma distribuição da população do Brasil como um todo. Então, a gente está comparando, uma amostra, que é o nosso conjunto menor de dados, conjunto que tem menos informação mais localizado, com uma população maior. Esse é um uso típico aqui do teste Q² nessa função que ele cumpre. A gente poderia também, outros usos que são comuns também, é comparar se os dados que a gente está analisando possuem uma determinada distribuição teórica estatística. Lembrando que as distribuições teóricas a gente, por vezes, pode ter interesse em utilizar porque elas têm propriedades que nos ajudam a tirar insights dos dados que estamos analisando. Então, por exemplo, a gente poderia querer analisar se a distribuição de raça e cor dos dados segue uma determinada distribuição teórica que faça sentido do ponto de vista da nossa análise. Então, esse é um segundo uso possível de ser feito. E nessa versão que a gente vai ver, o teste Q² tem como hipótese nula de que não há diferença entre a distribuição da amostra e da população, ou distribuição teórica, e com a hipótese alternativa de que há diferença. Então, entre essas distribuições. Então, essas são as duas hipóteses que a gente vai trabalhar. E no exemplo que a gente deve ver aqui neste vídeo. Então, qual que é o exemplo que a gente vai utilizar aqui? Como a gente acabou de comentar, é verificar se a distribuição de probabilidade dos indivíduos, da população do Estado brasileiro, do Espírito Santo, é a mesma da distribuição de população da população inteira do Brasil. Se as distribuições de frequência da variável de raça-cor é a mesma para o Espírito Santo e para o Brasil. É essa comparação que a gente quer fazer. Então, para isso, coletamos dados, e deixando claro aqui que esses dados aqui são fictícios, mas suponha que a gente tenha coletado dados aqui a respeito da raça e cor e da quantidade de habitantes que tem com cada raça e cor no Espírito Santo,
né? Então a gente vê que lendo essa tabela, que a gente teria 645 mil habitantes que se declaram pretos, 1.400.000 que se declaram pardos, 640 mil que se declaram brancos e assim por diante, com todas as raças e cores e a quantidade de habitantes aqui no Espírito Santo. Então, essa seria a nossa amostra coletada, imaginando que cada pessoa tenha uma autodeclaração, que a gente tenha tirado da base de dados essas frequências aqui para a nossa amostra. Quando a gente vai falar do nosso conjunto maior, da nossa população, a gente poderia ver aqui que a gente tem os mesmos dados, mas claro que com valores distintos, né? A população brasileira é muito maior, então a gente tem aqui 46 milhões de autodeclarados pretos, 89 milhões de autodeclarados pardos, 42 milhões de autodeclarados brancos e assim por diante. Lembrando sempre que esses são dados que foram gerados de maneira fictícia, não são os dados reais do censo brasileiro. Mas o ponto aqui da nossa pergunta a gente quer verificar se a distribuição de probabilidade aqui do Espírito Santo, se é uma aproximação razoável dizer que ela é a mesma distribuição aqui da população por raça e cor que ocorre no Brasil como um todo. Então a gente quer verificar se essas distribuições são iguais. De uma maneira mais concreta, aqui colocando no Excel para vocês verem, o que a gente faz no teste Q quadrado é o seguinte: a gente vai verificar qual que é, né, o percentual de habitantes que tem cada uma das raças na nossa população, né, no nosso conjunto maior. Então, por exemplo, se a gente fizer esse cálculo aqui, dividindo a quantidade de cada uma das raças pela soma da população, travar o cálculo aqui, a gente vai descobrir que nessa amostra aqui a gente está dizendo que a gente tem 23% da população autodeclarada preta, 45% da população declarada parda, 21% brancos e assim por diante. Que essa seria a distribuição da população do Brasil. Aí a maneira com que a gente responde a pergunta com teste Q quadrado é imaginar o seguinte: se eu aplicasse essa distribuição ali na quantidade de habitantes do Espírito Santo, qual que seria a quantidade de habitantes do Espírito Santo com cada uma das raças? Então, se a gente fizer essa aplicação aqui de dados, voltar para Espírito Santo, imaginar o seguinte: somar a população toda do Espírito Santo, temos aqui em torno de 3 milhões de habitantes, e eu disser o seguinte: se a proporção da população autodeclarada preta fosse 23%, quantos habitantes do Espírito Santo seriam autodeclarados pretos? A gente tem aqui um valor de 690 mil, diferente do que de fato a gente encontra quando a gente faz a pesquisa. Então, se a gente estender isso para os demais dados, a gente tem aqui uma distribuição que você vê que é um pouquinho diferente do que a gente observou na realidade. E a grande pergunta que a gente quer responder, tudo bem, eu estou enxergando aqui uma diferença, mas é uma aproximação razoável dizer que essa distribuição da população brasileira, se fosse aplicada no Espírito Santo, é a mesma que eu observo de verdade? Ou não, essas diferenças já são grandes o suficiente a ponto de que eu não consiga afirmar que as distribuições de probabilidade são iguais. Ponto importante, isso poderia ser utilizado, por exemplo, para responder se você está numa aplicação dentro do mercado e você tem uma empresa que está expandindo sua atuação para o Espírito Santo, já atua praticamente no Brasil inteiro, mas quer expandir para cá, e que por algum motivo a variável de raça e cor ela é importante para o padrão de consumo ou para as estratégias de marketing, para direcionar a estratégia da empresa, você poderia querer responder se a mesma estratégia que você aplica no Brasil como um todo, se faz sentido aplicar ela no Espírito Santo. Então, para isso, saber se a composição da população aqui por raça e cor, se ela é estatisticamente semelhante o suficiente, por assim dizer, pode ser uma evidência para que você possa aplicar a mesma estratégia. Ou pode ser que você encontre evidência, né, de outro lado, que as populações são diferentes o suficiente a ponto de que possa não fazer sentido aplicar o mesmo tipo de estratégia. Certo? Então, vamos aqui apagar esses últimos
valores que a gente colocou para a gente voltar até a nossa base de dados original. Então, temos aqui quantidade de habitantes do Espírito Santo, quantidade de habitantes do Brasil, e com isso vamos passar então para o nosso exercício em Python que a gente deve fazer. Então, primeiro de tudo, a gente vai utilizar aqui o Anaconda Navigator, que pode ser baixado gratuitamente, e ele ajuda a gerir as bibliotecas de funções e um conjunto de softwares que pode acessar essas bibliotecas, então ele é uma ferramenta que é particularmente interessante, além de ser gratuita. Vamos utilizar especificamente o software Spider, que talvez desses todos o software que é mais recomendado para a parte de análise de dados, de ciência de dados e de análises estatísticas, embora não seja o único que possa ser utilizado. E com isso, abrindo esse software, nós temos aqui já aberto um código nosso aqui, que é o código que a gente vai utilizar para os nossos objetivos. Importante para quem não está familiarizado com o software, a gente tem aqui essa grande janela à esquerda aqui, que é o script do nosso código. Então, repare, eu estou com um arquivo aqui, teste que quadrado, distribuição de variável quali, que é o programa que a gente abriu por aqui. Poderia ter mais programas abertos, por exemplo, o software possibilita isso. E a gente tem aqui à direita um console, que está aqui abaixo, que a gente utiliza para verificar, né, a execução do código, né? Então, conforme o código vai sendo executado, ele vai demonstrando aqui os resultados, se ocorreu algum erro de execução ou não, aqui nessa parte de baixo, que é chamada de console, e a gente tem uma parte aqui em cima que vai que serve também para a gente controlar quais são as variáveis que a gente criou, se há gráficos que a gente criou aqui, analisar o próprio código. Ele tem algumas funções adicionais aqui nesse canto superior direito aqui também. Então, esse primeiro panorama, vamos finalmente verificar, né, como está estruturado o nosso código para depois a gente executar ele e fazer a nossa análise, certo? Então, primeiro de tudo, né, algo que está aqui, né, comentado no código, lembrando que tudo que está com esse texto em cinza não é código propriamente dito, mas são comentários que a gente colocou aqui para ajudar a gente a entender o que está sendo feito no código, né? Não precisar ficar relembrando por que eu pus esse comando. A gente tem aqui essa ferramenta de colocar comentários no código toda vez que a gente começa uma linha com esse jogo da velha. E aqui a gente pode ver, né, aproximando um pouquinho para ficar mais claro, que a gente vai primeiro preparar o ambiente aqui do Spider para que a gente possa executar o nosso código. Então, primeiro, pode ser que você tenha que fazer um processo de instalar os pacotes necessários para a execução do código. No nosso caso aqui, a gente já tem os pacotes instalados. Em geral, caso você esteja utilizando um Anaconda Navigator, os pacotes que a gente está utilizando para essa execução já devem vir pré-instalados. Então, você, em geral, não deve ter necessidade de instalar pacotes necessários. Se for, pode ser, a depender da maneira com que você está acessando o software, que você tenha essa necessidade. Então, por isso que está deixado esse comentário aqui, mas isso, caso você tenha feito o procedimento pelo Anaconda, não deve ser o caso. Você deve ter acesso a todas as bibliotecas de funções que a gente vai utilizar aqui. Então, depois desse primeiro passo, a gente vai importar as bibliotecas que serão usadas. O que são essas bibliotecas, né? São conjuntos de funções, né? Ao invés de livros, a gente tem funções e maneiras comandos de código que nos ajudam a executar as tarefas que a gente quer utilizar, que a gente quer fazer. Então, aqui a gente tem algumas bibliotecas. Então, uma primeira é uma biblioteca para determinar qual que é a pasta de trabalho que a gente vai utilizar, algo que tem relação com a preparação aqui do nosso ambiente. Depois, a gente vai ter uma biblioteca que a gente utiliza para importar o arquivo Excel e vai utilizar também para fazer algumas
algumas alterações de formato nas tabelas de dados que a gente vai utilizar, que é um dos pacotes mais comuns de serem utilizado, que é esse Pandas. Aqui um ponto importante, a gente está importando esta biblioteca que já está instalada, estamos trazendo ela para o nosso ambiente, e a gente está dando um nome para ela. O que eu estou dizendo aqui é que toda vez que eu colocar PD, eu estou me referindo a uma função que está dentro desta biblioteca. Então, esse é o ponto aqui do porquê é um pouquinho diferente esse processo de importação. E, da mesma maneira, a gente tem a biblioteca que tem a função que a gente vai utilizar para rodar o teste Q quadrado, que é essa biblioteca scipy.stats, e a gente está dando o nome para ela de SS, ou seja, toda vez que a gente citar SS daqui em diante no código, a gente vai estar se referindo, vai estar dizendo aqui para o software que você deve pegar a função desta biblioteca, certo? Então, primeiro de tudo, vamos determinar qual que é o nosso diretório de trabalho. O que é o nosso diretório de trabalho? Para os nossos objetivos de hoje, é onde vai estar o arquivo Excel que a gente vai importar aqui para Python, nossa base de dados, com a qual a gente vai trabalhar. Então, toda vez que você necessitar importar ou exportar algum tipo de dado, ele vai fazer isso nessa pasta do seu computador. Então, aqui eu pus a pasta H estatística. Você, obviamente, vai escolher uma pasta no seu computador para fazer o mesmo procedimento utilizando esse comando os.chdir, que determina qual que é esse diretório. Lembrando aqui, um ponto importante, todas as barras que podem separar drives e pastas devem estar desta maneira, não são barras invertidas, como por vezes o Windows pode se referir a essas pastas. Então, se eu tivesse uma pasta seguinte, aqui como Thiago, lembrar de sempre a pasta ser a separação entre pastas, conforme eu vou abrindo subpastas nos meus diretórios, essa barra tem que ser sempre a barra no sentido comum, não a barra invertida, certo? Mas voltando aqui para o nosso diretório H estatística, onde eu deixei a base de dados em Excel que a gente vai trabalhar, é isso aqui que a gente vai fazer para determinar o diretório de trabalho. E, por fim, a gente vai utilizar alguns comandos para importar as nossas bases de dados. Então, o que eu estou dizendo aqui no Python é que eu estou criando um objeto chamado dados ES_core, que vai ser igual a um dado lido do Excel. Veja, eu estou pegando da biblioteca Pandas, um comando que eu renomeei para PD. Um comando que lê neste arquivo aqui em Excel a planilha Espírito Santo-cor. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou importar os dados e que esses dados vão estar nomeados aqui dentro do nosso ambiente como dados ES_core. E da mesma maneira, a gente faz o processo análogo para dados Brasil_core, importando do mesmo arquivo em Excel a planilha Brasil_core. Então, esses são os primeiros processos que a gente vai fazer, e depois eu deixei esses comandos aqui simplesmente para a gente ver como é que ficam as tabelas. A gente vai ver aqui no nosso console como é que ficaram essas tabelas importadas para garantir que está tudo certinho. Dito isso, a gente pode executar esse pedaço do código aqui, esse item 1 do código. Vou executar até aqui, que é até onde a gente viu. Para executar, você tem duas opções, Uma primeira é clicar com o botão direito e selecionar este Run Selection or Current Line, então que ele vai rodar do código apenas o que está selecionado, ou a gente pode utilizar o atalho, que é o F9, que faz exatamente a mesma, que dispara exatamente a mesma forma de executar o código, que é exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, selecionando aqui o código todo e apertando o nosso F9, ele está aqui executando, veja que no console ele me disse aqui que ele estava executando o código, não teve nenhum erro, chegou ao final. Tanto é que ele já me deu uma outra numeração dizendo que ele está pronto para rodar um próximo código, se for o caso. Mais do que isso, ele criou aqui o dados Brasil_core e o dados ES_core. Quando eu estou aqui no Variable Explorer, ou seja, o meu controle aqui para ver quais são as variáveis que foram criadas aqui, quais foram, no caso, as nossas tabelas de dados que foram criadas, essas duas de fato foram criadas. A gente pode dar uma olhadinha nessas tabelas. Se agora eu rodar
dados ES-Core e dados Brasil-Core, a gente vai ver aqui que a gente tem, né, do dados Brasil-Core, a gente tem a quantidade de habitantes. Se eu rodar o dados ES-Core, vou ver a mesma coisa aqui para, né, a nossa tabela bonitinha, como a gente viu no Excel, para o caso do Espírito Santo. Então, a gente conseguiu preparar o nosso ambiente e importar os nossos dados aqui, dando nomes para essas tabelas de dados que a gente vai trabalhar. Depois disso, a gente vai fazer a preparação dos dados para a gente rodar o nosso teste. Para preparar os dados, a gente vai fazer algo análogo ao que a gente acabou de ver no Excel. Então, lembrando, a gente vai comparar aqui no teste quadrado, né, a distribuição que de fato a gente viu para o Espírito Santo, para o nosso conjunto pequeno, aqui para a nossa amostra, com o que seria a distribuição se a gente aplicasse a distribuição da população, no caso população brasileira, no nosso exemplo, para a nossa amostra, no caso os habitantes do Espírito Santo. Então, a gente tem que calcular qual que seria essa quantidade de habitantes esperada caso a distribuição do Espírito Santo fosse a mesma do Brasil. Então, para isso, primeiro, vamos calcular a distribuição de probabilidade esperada do Brasil. Para isso, a gente vai criar, né, um objeto que vai ter esses valores. Vamos utilizar um comando do pacote pandas, que é o comando concat, que é de concatenar, e vamos concatenar duas informações. Uma primeira é dos dados de cor, né, da nossa tabela de dados de cor. A gente vai pegar a lista de raças, ou seja, a gente vai pegar aqui a coluna raça-cor. Então, a gente vai pegar, né, se a gente olhar aqui no console, vamos pegar essa primeira coluna aqui, que temos preto, pardo, branco, indígena, amarelo, para a gente não perder de vista qual que é a raça e cor que estamos trabalhando aqui na tabela. E a gente vai ter, na segunda parte, um cálculo que vai ser feito. E o cálculo vai ser pegar dos dados do Brasil a quantidade de habitantes de cada uma das linhas e dividir pela soma da quantidade de habitantes também do Brasil. Então, o que a gente está fazendo aqui? Está pegando os valores de cada linha e dividindo pela soma de toda a coluna. A gente está querendo chegar justamente naqueles percentuais de população preta, parda, branca, indígena e amarela. Aqui, algo importante a respeito desse comando concat é que, no nosso caso aqui, como a gente está concatenando colunas, a gente precisa colocar esse adicional aqui, esse vírgula, axis igual a 1 no final, para que ele entenda que a gente está concatenando colunas, certo? Então, esse é um ponto que é importante também. Então, a gente vai calcular essa distribuição de probabilidade esperada. E, com isso, a gente pode imprimir, né? Vou dar um comando print, para a gente verificar como que ficou essa distribuição. Então, a gente vê aqui que a gente tem, né, no nosso console, a gente pode ver que a gente tem 23% da população preta no Brasil, 44,5% parda, 21% branco, 8,5% indígena e assim por diante. Então, mesma coisa que a gente fez lá no Excel, se vocês forem lembrar aqui no começo do dia. Então, o mesmo procedimento. Uma coisa só que, simplesmente do ponto de vista de forma, acaba ficando um pouco estranho aqui, é que, na verdade, esse é o percentual de habitantes do Brasil de cada uma das raças, mas aqui a gente está com o título quantidade de habitantes, porque ele manteve o título das tabelas que a gente originalmente colocou. Então, para resolver isso, a gente pode simplesmente dizer o seguinte: olha, esse objeto aqui, distribuição de probabilidade esperada, eu vou utilizar um comando para renomear. Esse comando aqui, vou aplicar nesta tabela o comando rename, que é para renomear uma coluna. Então, aqui o rename, vou renomear uma coluna. A coluna QTD habitantes vai passar a se chamar coluna percentual habitantes. Então, se a gente rodar esse comando, de novo selecionando, apertando o F9, veja que rodamos sem problema, a gente pode imprimir de novo, selecionar e imprimir de novo, e agora a gente tem o nome da coluna como percentual de habitantes, então fazendo mais sentido com o dado que a gente tem aqui. Já que a gente calculou o percentual de habitantes, agora a gente tem que calcular o seguinte: se a distribuição do Espírito Santo da nossa amostra fosse igual à distribuição observada da população brasileira, a distribuição da população brasileira, qual seria o valor que teoricamente deveria ter de habitantes pretos, pardos, brancos, indígenas e amarelos? Então,
Para isso, a gente vai fazer a comparação sobre o que de fato foi observado e o que seria essa distribuição teórica, caso as duas distribuições fossem exatamente iguais. A distribuição observada, né, a contagem da distribuição observada, é simplesmente a tabela de dados do Espírito Santo, é o que de fato aconteceu. Lembra que a gente já deu um nome para essa tabela que a gente exportou de dados ES-Core. E aqui, só para a gente manter um padrão de nomenclatura dos nossos objetos, eu vou simplesmente criar um novo objeto que vai ser igualzinho à tabela que a gente já viu. Então, criamos esse objeto e a gente vai ver que ele é igualzinho à tabela que a gente já viu de dados do Espírito Santo, a mesma tabela que está originalmente no Excel. Agora, o que a gente vai colocar aqui para comparar com o que de fato foi observado é essa distribuição teórica, que, de novo, vamos utilizar o comando aqui do Pandas de concatenar colunas. Então, a gente vai, de novo, pegar a coluna de raça e cor, para a gente ter a lista de raças e cores, preto, pardo, branco, indígena e amarelo, e a gente vai pegar o percentual de habitantes da distribuição de probabilidade esperada que a gente calculou no passo anterior e multiplicar pela soma da quantidade de habitantes do Espírito Santo. Então a gente vai dizer o seguinte: pega todos os habitantes do Espírito Santo e aplica os percentuais de população de cada raça que você encontrou para o Brasil como um todo. E aqui lembrando sempre que nesse comando de concatenar, como estamos concatenando colunas, a gente tem que terminar com essa parte do axis igual a 1 para ele entender que estamos concatenando colunas. Então, se a gente rodar este pedacinho aqui do código, podemos dar um print para ver como ficou a tabela. Rodar o comando print da contagem esperada. Com isso, a gente consegue ver que a gente tem qual que seria essa distribuição teórica aqui, né? Caso a distribuição de raças do Espírito Santo fosse exatamente igual à do Brasil como um todo. Então, teriam, nesse caso teórico, 690 mil pretos, 1.335.000 autodeclarados pardos, 630 mil autodeclarados brancos e assim por diante. Então, essa é a distribuição teórica. Agora, só notem que a gente ficou com o título da coluna de percentual de habitantes. Agora a gente está falando de quantidade de habitantes nesse caso também. Então, só para que a gente tenha uma nomenclatura mais correta, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Vou pegar esse objeto aqui, contagem esperada ES, e ele vai ser ele mesmo, só que renomeado, renomeando a coluna percentual habitantes para QTD habitantes. Então, se a gente rodar isso, e mais uma vez dar um print da tabela, a gente tem a coluna aqui renomeada. E aí, para a gente verificar em um lugar só as colunas, os valores observados e esperados, teóricos, a gente pode rodar esses prints aqui para a gente ter qual que é o valor do Espírito Santo observado de habitantes de cada raça cor. Então a gente tem 645 mil pretos, 1.400.000 pardos, por exemplo, e qual que é o teórico, que é um pouquinho diferente, né? Como a gente vê, 690 mil pretos, 1.335.000 pardos e assim por diante. E o teste Q quadrado justamente vai comparar para verificar se essas duas distribuições, se elas são semelhantes o suficiente ou não para que a gente possa afirmar do ponto de vista estatístico de que é uma aproximação razoável, se é uma aproximação razoável de ser que as distribuições são iguais ou não. Então, para isso, finalmente chegamos ao nosso terceiro e último passo, que é calcular o teste Q quadrado. E esse é o passo mais simples no final. A gente vai simplesmente utilizar uma função no nosso pacote que a gente renomeou como SS. Se a gente voltar lá no primeiro passo, lembrei que a gente pegou esse scipy.stats e deu o nome dele de SS, então estou dizendo para o software, vá nesta biblioteca encontrar a função, e essa função aqui, chamada de keysquare, em que a gente vai colocar como fobs, dentro do parênteses, os valores observados de quantidade de habitantes, e no fexp os valores que seriam teóricos, esperados de habitantes, se a gente seguisse a distribuição da população toda, da nossa população maior. Com isso, rodando este código, a gente chega no resultado do teste. E aqui ele dá, se a gente verificar aqui no console, vamos até aumentar o zoom aqui, aumentar um pouquinho essa janela aqui para a gente poder ver, ele dá aqui
uma estatística, né, um valor da estatística Q quadrado, e, mais importante, ele dá o p-valor, que a gente está vendo que ele está tão baixo que ele acabou simplificando para simplesmente 0,0, ou seja, um valor tão próximo de 0% que ele simplificou aqui para zerar o valor. O que isso quer dizer, então, no final? Né, considerando a nossa pergunta. Se a gente voltar no nosso PowerPoint inicial, a gente tem como hipótese nula dessa aplicação do teste Q quadrado de que não há diferença entre a distribuição da amostra e da população, e como hipótese alternativa de que há diferença entre a distribuição da amostra e da população. Como o p-valor é muito baixo, como regrinha de Boltzmann em geral utiliza-se como nota de corte p-valores menores do que 5%, sendo suficientes para rejeitar a hipótese nula. Como o valor aqui é muito baixo, ele é praticamente zero, a gente consegue com bastante confiança rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa. Ou seja, encontramos evidência de que há diferença entre a distribuição do que a gente está chamando de amostra, que é a população do Espírito Santo, né, a distribuição, perdão, da raça nos habitantes do Espírito Santo, e da população, que é o nosso conjunto maior aqui, que é a distribuição de raça para o Brasil como um todo. Então, encontramos evidência de que há uma diferença entre as distribuições, e com isso a gente poderia tomar uma série de decisões a partir disso, por exemplo, de ter estratégias distintas para o caso do Espírito Santo, caso essa variável de raça cor possa ser importante para a determinação de uma determinada estratégia de negócio, por exemplo. Certo, pessoal? Então, essa foi a aplicação do nosso teste Q quadrado, em uma das aplicações do teste Q quadrado aqui em Python, e nos vemos no próximo vídeo. Tá certo? Pessoal, até a próxima.